Meu nome é Ana, hoje moro em São Paulo, mas nasci e fui criada no centro histórico da cidade de Manaus, tendo como vizinhos os antigos casarões portugueses e famoso e mal-assombrado Teatro Amazonas. Por volta de 2006 ou 2007, os meus pais, meu irmão e eu costumávamos conversar com os vizinhos até tarde da noite na frente de casa. Durante essas conversas, um dos amigos do meu pai, o vigilante Seu Pedro, sempre se juntava a nós. Seu Pedro era um senhor alto, quase com 1,90 m de altura, senhor bastante forte. Parecia mal encarado, mas era um doce de pessoa. Ele costumava contar aos moradores o que acontecia na região, já que cuidava de 3 estabelecimentos em nossa rua, um prédio em frente à nossa casa, cedido à prefeitura da cidade, o restaurante do seu Nonato e o restaurante da Dona Marli, que ficava próximo ao Teatro Amazonas. Numa noite, estávamos conversando como de costume, quando Seu Pedro se juntou a nós. José, meu irmão, comentou com ele que uma noite, ao chegar na madrugada de sábado por volta das 2h30 ou 3 da manhã, não ouviu o cumprimento do Seu Pedro e queria saber se havia acontecido alguma coisa, pois esse era o horário em que ele costumava fazer as rondas nos estabelecimentos. Seu Pedro respondeu o seguinte: "Ah, rapaz, eu vi você chegando, mas não saí não. Aliás, eu não saio mais para fazer a ronda nesse horário. De jeito nenhum eu saio. Da última vez que fiz a ronda nesse horário, quase peço demissão do emprego." Meu pai, Geraldo, rapidamente perguntou ao amigo vigilante: "Mas como assim você não sai?" Pedro prontamente respondeu: "Ah, acontece tanta coisa nesse horário que vocês nem imaginam. Olha, seu Geraldo, eu sou um homem muito cético em relação a essas coisas, mas o que eu vi na última ronda não tem explicação." Aí o meu pai perguntou: "Mas então, homem, o que foi que aconteceu?" E o Seu Pedro nos contou o seguinte fato: "Seu Geraldo, quando deu 2h30 da manhã me levantei para fazer a ronda, peguei o celular que estava na tomada carregando. A bateria já estava em 100%. Peguei meu radinho e saí. Fui ao restaurante do seu Nonato e estava tudo certo. Fui ao restaurante da Dona Marli e estava tudo certo. Subi e fiquei conversando com os meus colegas vigilantes aqui da rua. Depois do papo, resolvi voltar para o prédio. Peguei minha cadeirinha e fiquei sentado do lado de dentro do portão, pois estava bem ventilado. Liguei meu radinho e nada dele funcionar. Achei que fossem as pilhas, mas lembrei que eu as tinha comprado na noite anterior e não teriam tempo de descarregar. Resolvi deixar isso de lado e peguei meu celular para ver se eu conseguia ouvir alguma música no rádio ou jogar algum joguinho, mas estava sem bateria também. Achei muito estranho, pois havia acabado de tirá-lo da tomada totalmente carregado. Me levantei e fui até o portão e reparei que estava tudo quieto, não se ouvia nenhum barulho. Até o vento tinha parado. Achei estranho. Abri o portão. Olhei para um lado, olhei para o outro e nada. Não tinha uma alma viva na rua. Resolvi fechar o portão, mas antes, olhei de novo para os lados. Mas foi quando olhei para o meu lado esquerdo que levei um baita susto. Descendo a rua, a poucos passos de onde eu estava, vinha uma mulher. Ah! Nessa hora eu paralisei. Senti meu coração disparar. Levei a mão no peito e pensei: de onde surgiu essa mulher? Meu Deus do céu! Não durou 2 minutos. Quando olhei novamente para o mesmo lado, não tinha mais ninguém. Ela era negra, usava roupas meio antigas que pareciam trapos velhos. Mas não era só isso. Em seus braços ela carregava uma criança de aproximadamente 1 ano ou talvez até menos, que dormia tranquilamente. Lembro ainda de ter pensado: mas o que uma mulher está fazendo na rua a essa hora com uma criança? Fiquei observando enquanto ela passava por mim. Foi aí que eu notei: o seu olhar era um olhar vazio sem expressão. Ela parecia estar em transe, pois ela nem me viu. Seu olhar estava fixo em um ponto à frente. Eu até olhei na mesma direção, mas não vi nada. Enquanto ela passava por mim, eu senti um vento gelado, como se tivessem ligado um ar-condicionado bem no meu rosto. Logo esse vento frio se espalhou pelo meu corpo, me recuperei um pouco do susto e decidi segui-la. Perguntei para ela: "Moça, tá tudo bem? A senhora precisa de ajuda?" Ela nada respondeu, só continuou andando. Quando estava a uns 2 metros de distância de mim, virou esquina em direção ao restaurante da Marli. Assim que eu cheguei à esquina, virei para segui-la novamente e, para o meu espanto, não havia mais ninguém ali. Meu amigo seu Geral, meu coração acelerou ainda mais. Não havia mais ninguém naquela rua.
Olhei o meu redor e realmente estava sozinho. Como alguém poderia desaparecer assim do nada? Pensei que alguma pessoa poderia ter aberto uma porta para ela entrar, mas certamente eu teria ouvido ou visto alguém fazendo barulho. Lembrei que aqui só tem comércio. Não existem residências. Para onde essa mulher poderia ter ido? Balancei a cabeça e esfreguei os olhos. Pensei, meu Deus, e não posso estar ficando louco. Eu vi essa mulher e a criança. Olhei mais uma vez ao meu redor para ter certeza de que estava sozinho e para completar o susto. O meu radinho ligou sozinho e começou a funcionar perfeitamente na minha mão. Para você ter noção, eu nem havia percebido que ainda estava segurando. Pude voltar a ouvir os barulhos dos carros que passavam ao longe e o vento também voltou. Olhei mais uma vez ao meu redor e não havia ninguém. Então subi até o largo. Chamei alguns colegas que eram vigilantes no teatro e contei o que havia acontecido. Um deles chegou a me dizer o seguinte: você viu uma aparição, meu amigo, isso é comum por aqui, e apontou para o Teatro Amazonas e continuou. E por essas áreas na semana passada mesmo, o vigia novato pediu para ser transferido porque não aguentava mais trabalhar aqui no teatro. Sempre havia alguém chamando o nome dele, mas quando ele ia verificar não tinha ninguém. Aí o outro vigilante me disse, apontando para o teatro: aqui vemos de tudo, desde gargalhadas, risadas, conversas, aplausos e até gritos, choros, passos, névoas. A temperatura muda de uma hora para outra. Já diminuiu cerca de 5 graus de repente. Outro dia mesmo, o vigia saiu daqui dizendo ter ouvido o barulho de uma carroça ou uma charrete. Eu mesma, Ana, havia lembrado de já ter escutado esse barulho de carroça no meu banheiro. Na minha casa tinha uma janelinha do banheiro que dava para a rua e, às vezes, costumávamos ouvir os sons de fora e eu já tinha me deparado com esse mesmo som de charrete ou carroça. Bom, voltando para a história do vigia que conversava com seu Pedro, ele estava dizendo que quando foi verificar não havia ninguém. Dizia ele: olha, ser vigia aqui no centro não é para qualquer um não. Você vai se acostumar a ver essas coisas, Pedro. E com o passar do tempo ele realmente se acostumou, pois o meu irmão José relatou que algum tempo depois via ali o seu Pedro na rua fazendo a ronda nesse horário de 2h30 a 3 horas da madrugada. Infelizmente seu Pedro acabou falecendo há algum tempo. Entretanto, um pouco antes de morrer, por coincidência, começou a passar mal na rua em que costumava trabalhar. Hoje em dia, o prédio em que ele trabalhava tem alguns acontecimentos estranhos. Luzes acendem e apagam quando não há mais expediente. Uma vez avistaram uma sombra em uma das janelas durante um final de semana. Entretanto, fica no ar uma pergunta: será que a morte de seu Pedro poderia ter alguma coisa a ver com a aparição da tal mulher com o bebê de colo? Nunca vamos saber essa resposta.